Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, o céu, teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós, o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Sobre o pecado, por favor? Quer saber mais sobre o pecado? Sim. Tá bom, eu vou te explicar. O que você entende sobre o pecado? É uma coisa ruim. Tu acha que é uma coisa ruim? Não deixa de ser uma coisa ruim. Só que não é só isso. Eu não posso resumir o pecado a uma coisa ruim. Sabe por quê? Por quê? Vou te dar um exemplo. Você gosta de limão? Não. Por que você não gosta de limão? Porque ele é ruim. Ah, ele é ruim? Tá vendo? Então o limão é ruim para você, mas ele tem muitos benefícios. E também para outras pessoas ele é muito bom. Certo? Então não posso dizer simplesmente que o pecado é ruim. Ah, entendi. O pecado não é necessariamente uma coisa ruim. É quando eu faço uma coisa má ao meu próximo. Evoluiu, estamos chegando lá, mas ainda não posso resumir o pecado simplesmente numa coisa má que eu faço, ou um prejuízo que eu dou ao meu próximo. Por quê? Porque cada um tem uma criação e tem uma consciência de certo e errado, devido à cultura de cada um. Então, às vezes eu me acho prejudicado pelo meu próximo, mas não é necessariamente que isso foi um pecado contra mim. Porque cada uma coisa pode ser boa para mim, e não necessariamente é uma coisa boa em essência, certo? Então também não posso resumir o pecado no fato de eu prejudicar o meu próximo. Ele também é isso, mas não é só isso. O quê? Então, filho, na verdade essas coisas ruins que a gente faz, que acaba prejudicando outras pessoas ou ofendendo, são o fruto do pecado. São o fruto do pecado, são as coisas visíveis, mas ainda não são o pecado em si, certo? Vou te dar um exemplo. Se a gente vai nas escrituras, lá vai ter essa palavra no plural e no singular. Então quando você vê a palavra pecados no plural na Bíblia, geralmente está se referindo às coisas visíveis, às transgressões, aquilo que ofende, que nada mais é do que o fruto do pecado singular. Então o pecado no singular, ele vai estar dizendo, se referindo à natureza, à essência, à fonte da natureza pecaminosa. Só piorou agora, só piorou. Então vamos lá, vou tentar simplificar para você. Então alguns irmãos nossos lá atrás, que dedicaram a vida para estudar as escrituras, né, homens de Deus que doaram a sua vida para estudar a palavra de Deus, eles chegaram num consenso que a definição, eles definiram o pecado, né, como errar o alvo. Errar o alvo? Como Isso, assim? errar o alvo. Para isso ficar claro para nós, essa definição é maravilhosa, mas para ficar claro para nós, a gente vai precisar ir lá no começo, lá na Gênesis. Então vamos
Lembra que errar o alvo vai nos orientar com relação ao que é o pecado. Guarda isso no teu coração. Sempre que alguém fala de pecado, você lembra, pecado é errar o alvo. Mas agora nós vamos entender o porquê esses irmãos lá atrás entenderam que essa era a melhor definição do pecado. Então vamos recordar algumas coisas que a gente tem falado aqui em casa já. Deus, ao nos criou a sua imagem e semelhança, com o propósito de que nós fôssemos a expressão visível do seu caráter. Certo? Então Deus nos criou, Ele é a nossa luz. Lembra lá, tem um texto que diz assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Certo? Então vamos imaginar esse violão aqui como um caminho. Jesus não é o caminho? Jesus é o caminho. Então Ele é quem aponta a direção. Lembra que nós estamos falando de errar o alvo, mas para nós entender isso, nós temos que entender a origem. Então Deus vai nos criar, Deus é a luz. Ele tem o desejo, a vontade de ser expresso através daquele que é a sua imagem e semelhança, do homem que Ele criou. Então Ele nos criou e colocou no caminho. Aqui é o caminho. Deus é aqui, ó, é o nosso norte. É a luz que ilumina a lâmpada do nosso coração. Desde que nós estejamos na luz, nessa comunhão, nós estamos no caminho. No momento em que o homem se rebelou, ele se perdeu do caminho. Ele passou a andar ao contrário da vontade de Deus. Então ele não consegue mais acertar o alvo. Então o pecado é errar o alvo. Então por mais que eu faça a coisa certa ou errada, eu estou caminhando pro buraco. Então não importa mais se eu faço a coisa certa ou errada. Se eu estou fora, se eu não consigo mais acertar o alvo, eu não posso mais cumprir o propósito da criação. Porque Deus me criou para cumprir esse propósito. Que propósito? De manifestar o seu caráter, a sua imagem, sua semelhança. Tudo bem? Ô pai, eu acho que eu compreendi o que tu disse. Então às vezes a gente acha que está fazendo as coisas certas, mas na verdade está indo para o caminho errado, não é? Isso, filho. Às vezes a gente tem a sensação de que estão fazendo as coisas certas, mas não importa o quão certo nós acreditamos que estamos fazendo as coisas se nós estamos na direção errada. Entendeu? Por isso que muitos de nós gastam uma vida, né, lutando para fazer as coisas certas, para fazer as coisas corretas. A gente sofre em que tudo dê certo e a gente só colhe frustração, decepções. A gente machuca principalmente as pessoas que a gente ama. Não é pelo certo ou errado que nós estamos fazendo, mas porque nós estamos sem direção. Nós perdemos o sentido da vida. Então, quando a luz do Evangelho de Jesus brilha para nós, é isso que se chama conversão. Ele nos converte do caminho contrário para Deus. Isso se chama conversão. Então o caminho de arrependimento é quando nós nos convertemos do caminho de morte para o caminho da vida. Então, para concluir, filho, essa nossa conversa, o pecado é a disposição natural contrária à vontade de Deus, que nós herdamos de Adão. Entendeu? Mas em Cristo nós somos reconciliados ao propósito eterno de Deus. Amém?